Então vamos lá, né, galera? Vamos começar a nossa aula de hoje. Meu nome é Renato Braga, professor de Geografia do Colégio Senhora Aparecida. E hoje nossa aula é sobre litosfera, matéria do 6º ano e 3º bimestre, né? Primeiramente vamos começar com o objetivo proposto dessa aula. Verificar como se dá a estrutura física do planeta Terra, né? Conhecer o processo de formação dos continentes e da rocha e do relevo, identificar os agentes modeladores do relevo, ou seja, como é que eles são moldados, como é que eles chegaram à forma que eles estão hoje, né? Bem, vou começar aqui pela introdução, né, que é sempre importante a gente começar dando uma introduçãozinha para a gente não ficar meio perdido, né? Vamos lá. A litosfera configura-se como a parte mais externa do planeta Terra, né? Se constitui em uma camada rochosa que encontra-se em constante transformação. Nessa aula vamos observar como se deu a formação do relevo, as rochas e os continentes, né? Então vamos começar com as camadas da Terra. Bem, como podemos observar na imagem a seguir, tá aí na apostila de vocês, para vocês poderem olhar, a Terra é dividida basicamente em crosta, manto e núcleo. Então você tem aí três divisões importantes para a gente poder ver aí, né? A mais interna é o núcleo, né? A mediana é o manto e a mais superficial é a crosta, né? Essas três camadas possuem características diferentes, como veremos a seguir. E aí mostra para a gente aqui na estrutura da Terra, né? O manto interno, o manto externo, o manto e a crosta, né? Vamos ver cada uma delas aí, as suas especificações, né? Vamos lá, núcleo é a camada central interior do planeta. Sua temperatura ela é muito alta, gente. Ela oscila entre 3.900 graus e 3.800 graus, com uma composição baseada em ferro, tanto líquido, né? Tanto sólido como derretido, no caso aí líquido, né? Seu raio tem por volta de 3.400 km e a partir dele que se fornece calor necessário para a formação do magma, né? Que quando se resfria tornam-se as rochas, né? O magma é aquele material que é expelido pelos vulcões, né? A gente também chama ele de lava, né? Esse aí é o magma, né? Que está lá no núcleo da Terra, né? Na segunda, né? A segunda camada, né? É o manto, né? É uma camada intermediária, né? Fica entre o núcleo e a crosta. O núcleo é o bem interior e a crosta é a superfície, né? E devido ao calor emanado pelo núcleo, o manto ainda se encontra muito aquecido e pode registrar temperaturas de 3.500 graus e é formada pelo magma, material constituído por lava, gases, né? Sua espessura chega a 280 km. A lava nada mais é do que um material geológico derretido, isto é, a rocha derretida, né? Então, essa rocha derretida, esse magma, né, essa lava, justamente, ela se encontra aí, tanto no manto como no núcleo, mas esse que sai para a gente poder ver nos vulcões, ele vai estar ali mais perto da superfície, que é no manto, né? Mais perto da crosta, que vai ser do manto. Bem, e por último nós temos a crosta, né? Não confunda com costa, tem um Rzinho no meio aí. Costa é praia, né? O local que é banhado pelo oceano, pelos mares, né? E crosta é justamente essa parte superior, né? da Terra, né? Que a gente acaba conseguindo enxergar, né? Encontra-se resfriada devido à distância com o núcleo, está muito longe do núcleo, né? E ao choque da temperatura com o universo. É resultado da solidificação do magma, né? Sua espessura média é de 25 km, mas chega a medir apenas 5 km em grandes profundidades nos oceanos, né? Crosta oceânica, e 70 km nos continentes,
crosta continental. Então, a média de profundidade da crosta, né, é de 25 km, né? Mas, em algumas localidades dentro do mar, ela pode ser apenas de 5 km. Em algumas localidades também, mas não dentro do mar, e sim dentro do território, dentro do continente, ela pode chegar aí a 70 km de profundidade para você chegar até a próxima uma próxima fase, né? No caso aí o manto, né? Então o manto ele geralmente está em 25 km, mas ele pode também estar em 5 km de profundidade se estiver dentro do mar, né? Ou até 70 km se estiver mais no interior do continente, né? Vamos lá, surgimento dos continentes. Vamos pegar aqui a teoria mais aceitável desse surgimento do continente, né? A teoria mais aceitável para a formação é a composição tectônica das placas e deriva continental, né? A teoria da tectônica de placa defende a ideia de que haja duas camadas na crosta, a litosfera, onde nós vivemos, e a astenosfera, que é uma região abaixo da parte solidificada do manto, onde encontra-se o material viscoso, né? Então aqui você vai ter a posição da litosfera e da astenosfera, né? Ele mostra pra gente aqui, ó, a litosfera é justamente essa parte mais acima, né? E a astenosfera, ela é uma parte mais abaixo, né? Dentro aí dessa camada da crosta, né? Vamos lá. Segundo essa teoria, a litosfera está quebrada, né? Formando placas que se movimentam sobre a astenosfera. Todo o magma que saiu dessas falhas foram responsáveis pela formação do continente. Então as placas elas estão boiando no magma, né? E aí quando acontecem essas falhas, né, rachaduras, o magma ele sai. Quando ele sai, ele vai solidificar, porque ele vai estar distante do núcleo, né? Então ele vai estar em contato com a temperatura ambiente, né? E esse choque térmico vai fazer com que ele solidifique, né? E vai se formar assim os nossos continentes, né? O movimento da placa segue em uma direção a partir de seu magnetismo. Alguns têm direção convergente e outras divergente. Convergente é quando eles se separam, né? Ficam cada vez mais distantes. E convergente é quando eles vão, né, chegando um perto do outro. Quando eles chegam perto um do outro e se tocam, né, acontecem os terremotos, né? Às vezes, quando eles se tocam, eles acabam levantando um pouco de território, né, daquela camada que está acima dele. E aí começa a crescer aí as elevações, as montanhas, né? Observe o mapa das placas tectônicas na página seguinte, vamos ver daqui a pouco, né? O movimento das placas segue em direção a partir do seu magnetismo, em alguns tem direção convergente e outros divergente. Nos limites das placas encontramos sua maioria os vulcões, local onde se explode o magma do manto. Esses vulcões são responsáveis pela formação de ilhas, como acontece no Oceano Pacífico. É o caso do Japão, né, gente? O Japão é um monte de ilha que foi formada através da erupção de vulcões de milhares de anos atrás, né? Justamente por isso que naquela região do Pacífico ali você vai encontrar várias ilhas por causa aí dessas formações de vulcões, essas formações rochosas das ilhas. Ela é resultado da explosão aí dos vulcões daquela região do Oceano Pacífico, né? Vamos passar para a nossa próxima página aqui. Nós temos lá em cima aí a distribuição das placas tectônicas, né? Então você vai ver aí a placa sul-americana, que pega um pedaço aí do Brasil, aí por trás do Brasil, aí na América do Sul, na verdade, né? Só está escrito em cima do Brasil, mas não tem essa placa, não está em cima do Brasil, ela está aqui, ó, né? Perto do Chile aqui, a placa sul-americana, né? A placa de Nazca, né? No Oceano Pacífico aqui, né? Você vê várias placas aqui de placas tectônicas, que é placa da Grécia, aqui, ó, placa da Arábica, placa iraniana. Oi! Qual página? Deixa eu ver aqui. 177.
placa euroasiática, tudo isso aqui são placas tectônicas e são locais onde a Terra geralmente treme, tá, gente? México, né? Vira e mexe tem aí algum tipo de tremor, né? O Japão sempre tem tremor, né? Placa aqui indo-australiana, né? Placa da Antártica, né? Você vê várias placas aí que são essas quantidade de parte mais fixa, mais dura, que fica sobre o magma, né? E ela se movimenta, e aí quando elas se encostam, quando elas se esbarram uma na outra, acontece aí o que a gente chama de terremoto, né? Vamos lá, chamamos esse continente de hotstop, pontos de quente, né? Também podemos observar que o movimento das placas são diferentes, ou seja, podem se movimentar verticalmente ou horizontalmente, gerando baixos relevos oceânicos e as grandes cadeias montanhosas, né? Então, quando essa placa ela se movimenta, né, e acontece o toque, ela acaba levantando o que está acima dela, que vai dar origem aí às grandes cadeias montanhosas, né? Ou se ela está movimentando-se para baixo, vai acontecer aí os grandes vales, né? Que acontecem aí, que geralmente estão aí abaixo do oceano, né? São os relevos oceânicos, né? Que o mar ele não está perfeitamente plano no seu fundo, né? Existe aí os buracos, né? Locais que estão mais fundos em relação à horizontalidade, né? Vamos lá então, aqui ó, temos uma figura aqui, né? Limites das bordas tectônicas, né? Então você vai ver aqui a divergente, que vai uma para um lado e outra para o outro. Perceba aqui a setinha, né? Uma para um lado e outra para o outro. Tem as divergentes, né? Que está indo em direções opostas, e as convergentes que estão indo na mesma direção, né? Estão vendo aqui, ó? E acabam, né, nessa figura de baixo aí que tem as convergentes, acaba aparecendo aqui, ó, um vulcão que vai expelir essa lava aqui, né, que vai estar ligado diretamente ao magma que vai ser expelido aqui, e que vai fazer com que esse material saia do vulcão, e acabam aí aumentando a quantidade de ilhas no oceano, né, e também aumentando a quantidade de material de lava, né, no continente. A teoria de deriva continental vem complementar a teoria da tectônica das placas. Elaborada no início do século XX, defendia a movimentação dos continentes. Se observarmos a costa atlântico sul-americana e africana, veremos que há uma certa semelhança de encaixes, né? Foi a partir dessa observação que começou o seu estudo. Logo depois foi encontrado fósseis, tanto vegetais como animais, nos demais continentes, comprovando a sua teoria, né? Por exemplo, que se você pegar o continente americano, América do Sul, e juntar com o continente africano, você vê que eles se encaixam, né? Então, a teoria é que eles eram todos unidos e foram se separando conforme os anos foram se passando, milhares de anos foram se passando, né? Vamos lá, deriva continental, né? A Pangeia tudo junto, né? A Laurásia e Gondwana já separando, e o mundo moderno, que é do jeito que a gente conhece, né? Então percebam aí que nesse do meio aí, né, Laurásia, você vai perceber aí a África coladinha aí, ó, junto com a América, né? Com a América do Sul aí, tá vendo aí, ó? Bem juntinho. Então, com o tempo, ele foi se separando segundo a deriva. Estar à deriva significa estar sem o controle da sua embarcação quando você está em alto mar, né? Então, isso é estar à deriva, né? Então, é por isso que a gente chama de deriva continental, porque os continentes estavam todos juntinhos na Pangeia, e hoje eles estão separados aí, porque eles ficaram à deriva e se movimentaram, né? Existem teorias de que tudo que vai volta, né? Então, se eles estão em processo de separação, futuramente nós teremos aí um processo inverso, que seria o processo de união, né? Vamos lá, segundo essa teoria, os continentes formavam um único continente, a Pangeia,
Por isso esse grande continente era envolto por uma única massa oceânica, né? O Pantalassa, né? Quando houve a movimentação de divisão da Pangeia, um novo oceano apareceu, né? Conhecido como Tétis, né? A parte da movimentação, esse grande continente dividiu-se em duas partes, né? A Laurásia, que é a América do Norte, e a Eurásia, e a Gondwana, né? Gondwana, que é a África, e a América do Sul, e os demais massas continentais. Sendo assim, o continente flutuaram, né? Derivando do seu magnetismo para locais diferentes, dando origem à cartografia que nós conhecemos hoje do planeta, né? Então, ele se separou, né, segundo o magnetismo foi se afastando, né? Mas existe essa teoria aí de que eles podem se aproximar num futuro aí muito distante, mas pode ser que aconteça, né? Bem, passando para a nossa próxima página, né, temos a curiosidade. Você sabe qual é o ponto de maior altitude do nosso planeta? O Monte Everest é considerado o ponto mais alto do mundo, com uma altura de 8.848 metros, né? O Everest encontra-se na Cordilheira do Himalaia, uma cadeia de montanhas localizada na fronteira entre a China e o Nepal, né? Existem várias pessoas que já tentaram subir, né? Muitas falharam, outras morreram, né? Mas algumas conseguiram chegar lá em cima, no pico mais alto do mundo, né? É uma satisfação pessoal chegar ali para colocar em prova, né? Toda a sua o seu espírito aventureiro, né? Então aquilo ali é muito importante para algumas pessoas, né? Que são exploradores, né? Que são alpinistas. O que tem? Nada. É o ponto mais alto, chegou no máximo, né? Só quer chegar lá e ver o mundo. É o ponto mais alto do mundo. É o lugar mais alto que existe. 8.848 metros de altura. As pessoas chegam lá só para poder dizer que chegou lá em cima, né? Aí chega lá, tira a foto, faz a selfie e desce. E aí muitos morrem subindo, outros morrem descendo, né? Inclusive já teve brasileiro que já morreu no Nepal. Já morreu aí no Everest. Oi. É bacana. Pode ver aí, o pessoal pode ver esse filme aí que vale a pena, né? Eu não sei não, a colega que falou aí que tem um filme no Netflix. Então realmente é no Everest, né? Vale a pena ver, né? Para mostrar ali as dificuldades que a pessoa tem para poder chegar até lá em cima, né? Com certeza são muitas, né? Bem, se joga nada, desce, né? Existem eles chamam de acampamento base, né? Onde as pessoas ficam acampadas e geralmente ele não sobe sozinho, ele vai subir aí com um guia, né? Com pessoas que já estão acostumadas a subir. E a dificuldade é muito grande, a respiração é muito grande, demora muito. Eles passam às vezes um dia, dois sem se poder se mexer por causa da ventania, por causa das tempestades, né? Por causa do frio em excesso, né? E depois aí tem um dia, dois que eles andam aí 200, 300 metros porque não conseguem se movimentar. Então é uma subida bastante penosa, né? Para quem tem o espírito bem aventureiro vale a pena. Oi? Demora 10, 15 dias às vezes, até mais, né? Depende aí de como é que vai estar o tempo, né? Se vai ter condição de subir, depende do tempo. Bem, tipos de rochas, né? Vamos ver agora alguns tipos de rochas que nós encontramos aí na litosfera, né? As rochas são agregados naturais e minerais, são resultado do resfriamento do magma, como eu já falei, né? Que por pressão e temperatura e erosão podem ser encontradas em diversas características, né? Por fim, elas voltam ao subterrâneo, transformando-se em magma novamente, podendo diferenciar essas rochas por esses tipos que nós vamos ver agora aqui, né? Rochas ígneas, né?
São as mais primitivas das rochas, pois resultam da solidificação e resfriamento do magma, da lava. Diretamente em sua composição, as rochas ígneas podem conter vários minerais diferentes, inclusive metálicos, como o ouro, né, e o cobre, né. Nos vulcões ativos, o magma explode e a lava resfria-se rapidamente à superfície, dando origem à rocha vulcânica. Há por volta de 700 tipos de rochas magmáticas, e as mais comuns é o basalto, né, que compõe grande parte do assoalho oceânico, e a base dos continentes, né, é o basalto. Bem, o outro tipo de rocha que a gente também encontra são as rochas sedimentares. São formadas a partir do desgaste de outras rochas, reduzindo a pequenos pedaços pela ação do intemperismo, ou seja, chuva, sol, né, esse tipo de ação vai fazer com que a rocha primitiva comece a se romper, né, comece a se sedimentar, né. Esse processo que acontece a erosão, que é o desgaste em si, né? A temperatura, a pressão, a ação da água, os abalos sísmicos fazem com que as rochas se fragmentem, dando origem aos sedimentos, ou seja, as rochas sedimentares, né? A partir daí são transportadas pela água, né, pelo vento, para as áreas mais baixas da superfície, se acumulando. Com o passar do tempo, os sedimentos consolidam-se, né, e dão origem às rochas sedimentares propriamente dita. Dentre elas estão o arenito, o calcário e o quartzo, né, que é bastante conhecido aí. Bem, um outro tipo de rocha que a gente encontra também, né, na litosfera são as rochas metamórficas, né? São resultados do depósito das rochas sedimentares, né, e ígneas, que pela alta temperatura e em grande profundidade transformam-se em um novo tipo de rocha, né? É a rocha metafórmica. Pode ser considerada a última fase do ciclo das rochas, pois sua função em outros minerais é um processo de fragmentação destes, né? Ou seja, as metafórmicas nada mais é do que a própria junção, né, da própria rocha sedimentares com as rochas aí ígneas, né? São aí as rochas metafórmicas, né? Relação com o mercado de trabalho, vamos ver. Você sabe o que fazem... Oi? Não é que vale muito dinheiro, mas você pode comprar as pedras, né? Você pode comprar as pedras de quartzo. Tem rosa, tem branco, tem verde. Eu tenho um aí. Se eu não me engano, eu tenho um rosa aí, se eu não me engano, deve estar em algum lugar aqui em casa, né? Queria ver se conseguia mostrar para vocês. Ele é encontrado na natureza, né? Através de escavações, né? Mineração, né? Então você não vai encontrar ele jogado na rua, né? Geralmente tem que ter escavação para poder encontrar ele, porque senão ele acaba se sedimentando, né? Por causa das intempéries, né? Mas você encontra ele aí em escavações e também encontra em loja, né? Especialista aí que vende as pedrinhazinhas, né? Coloridas, né? Você vai encontrar o quartzo, né? Vamos lá, você sabe qual é o ponto mais, já vimos esse tipo de rochas, né? Relação com o mercado de trabalho foi o geólogo que a gente acabou de ver aqui agora, né? O geólogo estuda a estrutura e o processo da formação da Terra, sua evolução ao longo do tempo, os aspectos políticos e as aplicações do conhecimento para o bem comum, né? Então, isso aí é o que faz o geólogo, né? Ele vai estudar justamente a crosta terrestre, né? Ele vai estudar principalmente a crosta terrestre, mas também vai estudar também o manto e também o manto e o núcleo, né? Vamos ver aqui, ciclo das rochas. Quanto tempo a gente tem? Ainda tem 7 minutos. Vamos lá, o ciclo das rochas compreende um processo onde se dá a transformação das rochas que alteram a sua composição, possibilitando a existência
dos 3 tipos de rochas que vimos anteriormente, né? Igual tem o ciclo da água que a gente viu, né? Que a água ela está em estado líquido, ela evapora, né? Ela chega ao céu em forma de nuvens, né? E aí ela vai se condensar e vai precipitar em forma de chuva. É mais ou menos o que acontece também com o ciclo das rochas, né? Você tem a rocha primitiva e ela vai mudando o seu status conforme o tempo vai passando. É claro, com um tempo muito maior do que a água, né? A água ela recicla muito rápido, a rocha não, né? Este ciclo evidencia o dinamismo da litologia terrestre, pois as rochas passam por diversos processos de transformação, influenciadas pela ação dos agentes endológicos, né? E dos agentes exógenos vistos anteriormente. Essa transformação é essencial para garantir diversas dinâmicas antitrópicas sobre a superfície, pois caso o ciclo das rochas não existe, observaríamos apenas a presença das rochas magmáticas, ou seja, só as rochas dos vulcões, né? Vejamos agora como se dá o ciclo das rochas, né? Igual nós vimos aí o ciclo da água, né? Bem, o ciclo da rocha está aqui, aí tem o magma, né? O rafrescimento, né? O rarefecimento, né? No caso aí está esquentando, né? O afloramento vai para o oceano, aí posição do oceano dos continentes, sedimentação, né? E ela vai acabando aí fazendo esse ciclo. Até ela sai em forma de magma, né? Vai virar rocha magmática, né? E ela vai passar por todo aquele processo transformando-se em vários tipos de rocha até, né, quando ela chega e volta para o centro da Terra, quando ela cai em alguma fissura e volta a se transformar em magma, né? Então esse é o ciclo da rocha, né? O ciclo da rocha apresenta diversas formas. Vejamos agora a evolução desse ciclo. Inicialmente o magma é expelido em direção à superfície terrestre através das atividades vulcânicas, né? Quando o vulcão explode, ele joga o magma para cima, né? Esse magma que vai solidificar, né? Passando por um processo de resfriamento, vai solidificar, né? Neste processo de resfriamento ocorre a cristalização desse material, dando origem às rochas magmáticas. Posteriormente, surgiram o processo erosivo, que são processos naturais de desgastamento do relevo e transportam partículas do solo e rocha que serão sedimentadas em camadas mais baixas, dando origem assim à formação das rochas sedimentares, como nós vimos anteriormente. 4 minutos ainda. Como nós vimos anteriormente, que a rocha ela é magmática, né? E depois ela vai se transformar em rocha sedimentar. Após milhares de anos, olha o que eu falei para vocês, não é coisa rápida, demora muito tempo, né? Após milhares de anos, as rochas sedimentares vão sendo enterradas por novas camadas de sedimento. As camadas mais profundas vão sofrendo o processo químico e físico através da ação da temperatura e da pressão, transformando-se a composição das rochas, dando origem assim às rochas metafórmicas, né, que nós também acabamos de ver lá na página anterior. Por fim, ocorre a fusão, né, visto que a temperatura contínua agindo em sua superfície resulta na fusão do magma, que volta a transformar a rocha em rocha ígnea, né? Então você tem a rocha primitiva, ela vai ser expelida, né? Ela vai passar por um processo de transformação, aonde você vai ter a sedimentação, né? Com o passar do tempo, essa rocha ela vai ser coberta por outras rochas que também vão passar por esse processo de sedimentação. Esse novo tipo de rocha, né, que foi coberta, vai se transformar em rochas metafórmicas e através do calor elas vão se fundir novamente e vai voltar a se transformar em magma. Mas isso vai demorar aí muitos anos, né? Centenas de milhares de anos aí, né? Milhões de anos aqui. Com o passar de milhões de anos, acontece de novo aí esse ciclo se reinicia.
Então, do tempo que essa pedra vai ser, que esse magma vai ser lançado até ele voltar ao centro da Terra, vai demorar aí milhões de anos. É isso que ele fala pra gente. Vamos lá, mais 2 minutinhos. Um segundo. Personalidade: Luiz Eduardo de Souza, né? Importante professor de Geologia, Departamento de Geologia da Universidade Federal de Santa Maria, lá no sul, né, Rio Grande do Sul. Realiza diversos estudos geomorfológicos, né, e geoambientais de desgastes naturais, né. Bem, agentes do relevo eu vou fazer na próxima aula, tá? Não vou dar continuidade nessa aula não, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui, né? E eu vou disponibilizar essa aula lá no portal para vocês, tá bom? Fiquem com Deus aí.